Quando der o ok, pronto, já estamos gravando. Pronto, Beleza. valeu. Bom, primeiramente, boa tarde, eu me chamo Luan, faço parte dos Guaxinins da Coragem, estou aqui com o Gerry, o meu parceiro da vez, né? E a gente vai entrevistar hoje o Lucas, um ambientalista liberal. Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, quem é você, o que que você faz, como é o seu trabalho? Então, tudo bom? Luan, Gerry, obrigado pelo convite aí de participar com vocês dessa entrevista. Eu sou o Lucas, meu nome é Lucas Arjona, eu sou coordenador do Núcleo Estadual de São Paulo. Eu faço parte tanto do Núcleo Estadual de São Paulo quanto do Núcleo Municipal, mas eu sou mais ativo, vamos dizer assim, dentro da estadual. Uhum, E agora a gente tem um grupo de meio ambiente, né? Ele é um grupo, como em São Paulo tem bastante gente, agora a gente tem algumas outras possibilidades. Então, agora a gente tem um grupo de meio ambiente, um grupo focado, um grupo executivo só focado nessa pasta, nessa pauta, e eu sou praticamente inteiramente dedicado a ela. Então, eu sou uhum. biólogo de formação, eu já atuei na consultoria ambiental. Já fiz pesquisa e etc., quando eu estava na graduação, mas agora eu estou na educação. Então, eu sou biólogo de formação, mas hoje eu sou professor de ciências e biologia. Então é Pô, isso. bacana, não sabia que o MBL tinha essa parte voltada só para o ambiental, não Ela é sabia. recente. Já tem pelo menos uns 4 anos aí que eu tô. Se eu for. É para contar tudo, se quiser, eu conto tudo a história. Mas tem 4 anos aí que eu tô junto com uma galera tentando Uhum. batalhar aí, tentando de tudo para formar esse grupo. Então, agora, recentemente, a gente conseguiu formar ele formalmente, vamos dizer assim, que é o que a gente chama de grupo executivo. Então, agora ele está formado e a gente tem uma linha só para tratar. Isso é importante porque a gente, dentro da estadual, consegue ajudar vários outros municípios, né? Então, por exemplo, demandas ambientais de vários municípios do estado de São Paulo, a gente consegue ver, fazer análise de alguma coisa, propor projeto, que nem eu participei do comitê de campanha do Renato Batista, só com propostas ambientais, porque é o que eu sei falar, eu não sei fazer as análises políticas do Renan, eu não sei traduzir os anseios do povo, que nem o Beraldo, eu não sei fazer isso. Isso daí não é comigo, mas eu entendo de meio ambiente. Então, é o que eu me dedico a fazer. Então, agora tendo essa linha dentro da estadual, é muito importante que a gente consiga ajudar várias pessoas, inclusive fazer pontes com outros estados, que nem a gente teve agora recentemente no Mato Grosso e conseguiu, a partir de conversa, troca de experiência, até para conhecer a realidade lá e não ficar tão focado aqui em São Paulo, que é uma, principalmente aqui na capital, né, que é uma realidade tão peculiar. É bom a gente ter essa possibilidade de que nem a gente teve, por exemplo, de ir no Mato Grosso e conhecer outras realidades que são diferentes das nossas, que dependem de você viver um pouco a realidade de lá e não ver as coisas só com a nossa óptica, né? Então, é isso. Beleza. Prazer poder interagir com você, viu, Lucas? Obrigado. Prazer é meu. Posso começar, Luan? Posso entrar? Veja, Pode, ficar à Lucas, vontade. aproveitar que você é acadêmico na área, né, biólogo, e milita aí digamos assim, nesse grupo setorial dentro do MBL. Sim. Hoje o foco aqui vai ser resíduos sólidos, que a gente costuma chamar de lixo, né? A gente, os leigos, digamos assim, né? Então, eu quero começar falando do tema, antes da gente entrar diretamente no projeto de lei, certo? Eu queria saber como é que você vê a coleta de lixo no Brasil. Existe, de fato, coleta seletiva? Porque a lei fala nela, as pessoas falam, existe uma iniciativa ou outra. Como é que você enxerga? O Brasil está fazendo coleta seletiva? Olha, cara, o Brasil é um país complicado nesse sentido.
porque a gente está falando de um país gigantesco e com várias peculiaridades. Então, desde relevo até o próprio grau de instrução da população. Então, a gente tem um problema grave de saneamento no Brasil. Inclusive, né, a gente andou sofrendo ataques aí com a tentativa de desestruturação do que foi aprovado em relação ao saneamento básico, desde que foi aprovada a entrada da iniciativa privada no processo, né, de formação do que é o saneamento básico. A esquerda tentou, em grande medida, enfraquecer isso. Então, a gente já tem uma cobertura de saneamento básico no Brasil pequena, e a gente praticamente passou por um processo que poderia ficar pior ainda, depois que foi aprovada a lei do saneamento básico, que permitiu a entrada da iniciativa privada. Então, a gente já tem um saneamento básico ruim, e que dirá a coleta seletiva, né, cara? Coleta seletiva já é, assim, um passo acima, né? Só o fato de a gente ter uma destinação certa para o resíduo, seja ele sólido, orgânico, ou o que for, já é bom, mas a gente tem isso daí que seria o básico ruim, que dirá coleta seletiva. Então, para mim, a gente ainda está engatinhando nesse sentido. Cara, Ok. entendi. Aí, o Jerry me corrija aí se eu estiver errado, né? Mas, se eu não me engano, aqui em Aracaju só existem 2 pontos de coleta seletiva, né? E, pô, se eu não me engano, um é na Unite, né, com a faculdade, e a outra eu não lembro, né? E é aí em São Paulo, você diria que também é bem precário assim, então, né? Com certeza, porque uma simples andada aqui pelo centro de São Paulo, e qualquer um se depara com a realidade, né? Lixo para todo lugar. A gente tem a Cracolândia, né, cara? Vou falar o que mais. Então, para mim, a gente está numa situação bem complicada em relação à coleta seletiva. A gente tem, por exemplo, alguns dados que são úteis. Por exemplo, a latinha, né? Latinha de alumínio. É uma coisa que recicla muito aqui no Brasil. Acho que, de forma geral, é uma coisa que recicla demais. Mas isso porque o reaproveitamento dela é muito rápido para a indústria. Agora, vidro, por exemplo, muito baixo, PET ainda gatinha. Então, eu acho bem complicado. E ainda tem o orgânico, né? Se tratando do orgânico, ainda um pouco mais complicado, porque os efeitos da exposição do lixo orgânico ainda causam problemas piores, assim, a curto prazo, do que a exposição do lixo, sei lá, PET, por exemplo. Porque o orgânico, ele vai atrair inseto, ele vai atrair animais, né? O PET a gente já entra em outro campo. Por exemplo, o PET, ele é um plástico, e todo plástico ele tende a ficar menor. Então, você tem lá o PET, né? Você está lá vendo ele, aí ele vai se quebrando, vai se quebrando, vai se quebrando, até o ponto que você não vê mais ele. Mas não é porque você não vê ele que ele deixou de existir. Ele vai se tornando microplástico. E a gente já tem um ponto de plástico tão pequeno que ele está em todo lugar. Você pega, sei lá, um peixe de um rio do Amazonas, assim, muito, muito, muito lá dentro, assim, longe, e aquele peixe tem microplástico, cara. É uma coisa, assim, bizarra, porque não dá para fugir. Pensa que o primeiro plástico produzido pelo ser humano, sei lá, a primeira escova de dente, ela ainda existe, cara. Bizarro, né? Pensa nisso. Então, ela tá em algum lugar. E aí esse plástico, ele vai ficando pequenininho a ponto de estar no seu DNA.
Ele está afetando o nosso DNA, cara. Já foi encontrado plástico em placenta humana. Dá para ter ideia do que é esse problema? Eu não tinha pensado dessa forma. Eu sei que vai se acumulando e tudo, mas realmente da forma como você colocou, né? A primeira escova de dente ainda está por aí em algum lugar, né? Então, Que é pior? Eu vou lançar um pior para vocês. Quando a gente vai comer um peixe, né? Eu não sou vegano, eu como animais. Então, imagina você vai lá se alimentar de um pintado, um peixe, né? É um peixe grande, e é um peixe predador. Então, esse pintado, antes dele ficar grande, que antes da gente ir lá comer ele comeu vários outros peixinhos, sei lá, lambari. Todos esses peixinhos tinham plástico. Então, o pintado, ele tá cheio de plástico. E aí você come ele e você se encheu de plástico de novo. Então, é um inferno, cara. É um problema gigantesco e que, olha, talvez seja um dos maiores da humanidade hoje, nesse sentido, nesse contexto. certo. Tá, ô Lucas. Então, veja bem, se fala muito na questão de fazer a coleta seletiva, né? Embora essas ressalvas que você apresentou, né, que são, digamos assim, sistêmicas, mas de que maneira a gente pode, porque já existem uma ou outra iniciativa, né? Sim. Ah, mas será que o brasileiro tem consciência em relação ao descarte adequado? E caso não tenha, né, se a sua conclusão for que ele não tem, como é que você acha que isso pode melhorar, tá? Que a própria legislação fala em educação ambiental e tudo, mas o que fazer? Como é que a gente pode avançar nesse caminho? Bom, eu me considero uma pessoa que faz educação ambiental, que de certa forma trabalha com educação ambiental, como eu disse, eu sou professor, e lá na minha escola eu tenho um clube de ecologia, e eu dou aula de ciência e biologia, mas esse ano eu estou só com ciências, ou seja, eu só dou aula para o ensino fundamental. E dentro da escola eu criei um clube de ecologia. É uma galera que fica comigo lá, que uns meus alunos que decidiram estar comigo nesse projeto, e a gente desenvolve vários outros mini projetos dentro desse clube. E aí a gente tem, por exemplo, observação de aves, a gente cuida dos espaços da escola, coloca plantas novas e faz registro dos insetos, dos, das aves que acabam sendo atraídas para a escola. Então, tem um monte de coisa envolvida nisso. Isso é um processo de educação ambiental. Os meus alunos eram uns alunos antes desse projeto, isso eu posso falar assim com toda certeza. Eram uns alunos. Agora, depois, sei lá, de quase 2 anos desse projeto rolando do Clube de Ecologia, a consciência deles é completamente diferente. Então, a educação ambiental, ela é primordial nesse sentido. Se a gente pensa em avançar em matéria de consciência ambiental, de a pessoa saber, ela entender, não assim, decorado, eu tenho lixo, esse lixo eu jogo aqui, mas tá, por quê? A pessoa entender e introjetar nela, né, o que significa ela não jogar, o que isso causa, qual a gravidade de você não fazer isso. Então, se a gente tem alguma perspectiva de avançar nesse sentido, é pela educação ambiental. Eu não vejo outra solução assim. Sei lá, você pode falar em lei. Vamos colocar uma lei de punir. Eu acho que em alguma medida De eu não multar, suponhamos, eu tendo a colocar uma não ser multa, né? contra. Eu tendo a não ser contra colocar uma lei sei lá, você tomar uma multinha quando joga um papel no chão, um papel de bala, por exemplo. Eu não sou, para mim cabe discussão, mas eu ainda acho que não seria o suficiente. Eu acho que a educação ambiental ainda é presente em vários aspectos da vida da pessoa, não só na escola, que eu tenho outra crítica para fazer em relação a isso, mas,
para mim, se existe alguma perspectiva de a gente melhorar nesse sentido, é com a educação ambiental. Entendi. E Então, assim, nesse caso, campanha publicitária, coisas que peguem um grande contingente de população, é isso? O caminho seria esse. exatamente isso que Olha, eu ia falar. olha, a campanha publicitária, ela não necessariamente ela promove uma grande educação ambiental. Às vezes ela causa um impacto, por exemplo, um impacto considerável. Por exemplo, campanha para diminuir a velocidade no trânsito. Pô, a pessoa vê um vídeo que choca ela e etc., né, ela se sensibiliza. Mas a educação ambiental, ela é um pouco, na minha concepção, ela precisa ser um pouco mais profunda do que uma mera campanha publicitária, porque ela requer que a pessoa entenda pelo menos alguns conceitos muito simples, mas que não são simples o suficiente para ela ver uma campanha e ela mudar completamente, sabe, realmente mexer na cabeça dela. É o que eu tô te dizendo, esse meu grupo na escola que trabalha que fica comigo, é alguns alunos, né, que desenvolvem esse projeto comigo, levou um tempo para essa galera tá com essa mentalidade que eles têm hoje. Então é um tempo. Só que a educação ambiental ela precisa estar mais presente, tanto nas escolas quanto, por exemplo, na faculdade. Eu acho que os acadêmicos, de maneira geral, eles criam um distanciamento muito grande da realidade das pessoas. E aí, por exemplo, você vê que quando o acadêmico, em geral, o acadêmico, quando ele vai pensar, né, uma campanha, alguma coisa assim de educação ambiental, fica uma coisa muito distante. Então, eu acho que isso é um debate que a gente tem que fazer. Como aproximar os acadêmicos, as pessoas que estão pensando as campanhas e etc., da realidade das pessoas para promover a educação ambiental de uma forma mais assertiva. Um outro exemplo que é bom cara, vários e vários canais no YouTube aí, e outras redes sociais que fazem um baita serviço ambiental, de educação ambiental. É um exemplo positivo também. Entendi, Lucas. E aí, abordando um pouco o nosso tema, né? Nosso tema do nosso PL, sobre a implementação das lixeiras subterrâneas. Você acha que a lixeira subterrânea ela ia ajudar com relação aos problemas que a gente tem do descarte ao solo, né? Ou você acha que só a lixeira subterrânea não vai ajudar tanto, assim, de fato, né? Qual é a sua opinião? Ah, cara, quando eu vi o projeto, eu achei muito interessante. Eu já tinha visto, mas eu não sabia que já tinha sido, inclusive, implementado aqui no Brasil. Eu não conhecia. Então, eu até estava estudando. E, por exemplo, Amsterdã é praticamente universalizado, né? Igual tem as externas, lá são as subterrâneas. Então, cara, se você vê a a qualidade do ambiente, né, o urbano com lixeiras subterrâneas e comparar com as que a gente tem aqui, assim, é abissal a diferença, né? Porque o lixo não fica exposto, é, não atrai animais igual essas expostas atraem. Então, para mim, assim, só benefícios. Porém, tem alguns desafios, como dinheiro, né? Porque se você, se você for comparar o quanto custa, né? Obviamente, as subterrâneas custam mais. E aí tem também uma questão de implementá-las, né? Abrir lá o chão, fazer a vedação. Entendi. Em relação ao lixo orgânico, por exemplo, não tem um problema de liberação de chorume para o solo, que é um problema
grave até, contaminação de lençol freático, dependendo do tamanho do local onde o lixo fica exposto, em especial orgânico. Então, eu acho bem positivo, apesar desses desafios. Isso. No Brasil existem sim algumas cidades, né? Brasília, por exemplo, Salvador, né? Existem algumas cidades, não são muitas ainda, mas existem, né? E o que você falou sobre o dinheiro, o financeiro, no caso, realmente a curto prazo é bem impactante, né? Mas o Gerrílio tinha comentado que eram 50 mil por cada lixeira subterrânea. Então, é um valor que a curto prazo vai sim fazer a diferença, né, no orçamento do município, né? Mas a longo prazo, né, talvez surjam algumas economias, né? É um estudo que só um órgão competente para fazer, né? Mas segue essa linha, né? Pelo que a gente pesquisou. Parece. Pode falar. Desculpe. Pode falar, desculpe. Não, pode falar. Não, então, eu penso assim que no curto prazo tem um impacto no orçamento. Agora, isso vai se diluindo quando você olha para frente. Por exemplo, uma lixeira com a capacidade de 1.000 litros. Tem containers maiores do que esses, né? Mas o que a gente está propondo é essa capacidade mínima de 1.000 litros. Você estoca resíduos, isso, uma para orgânico, a outra para os recicláveis, né? Geralmente, quando elas são implantadas, elas são já com essa separação. Você reduz a necessidade do caminhão ir até lá com o motorista, com o lixeiro, tá entendendo? O custo do combustível, o custo da mão de obra. Então, o gasto que vai ter com a coleta, ele vai se diluindo ao longo do tempo, né? Ele vai sendo reduzido. Agora, obviamente, na hora da implementação, custa mais caro. Você tem que ter no mínimo, um supervisor técnico para fazer a escavação, né? Um plano de engenharia. Não é só você chegar e parafusar uma lixeira ali. Sim. Então, é bem mais... o investimento inicial ele é bem maior, mas ao longo do tempo, uma série de benefícios, né? Sim. Vocês sugerem no PL a formação de um grupo, né, para fazer esse estudo. Então, para mim, na minha concepção, é muito bom o PL de vocês. Não é uma coisa impossível de se colocar em prática, principalmente em épocas eleitorais. Isso aí. Tem esse fator também, né? Que ele é um PL até simples até de conseguir ir adiante, de ser aprovado, né? Enfim, a gente bateu muito nessa tecla de, pô, precisa ser simples, precisa ter uma construção fácil, ser entendida. A gente quis seguir essa linha no PL, né, para que os municípios, quando olhassem a lei, eles tivessem um norte, né, do que fazer, do que precisa ser feito na cidade, né, para ele estar conseguindo implementar a lixeira subterrânea. Isso aí, Lucas. Eu queria ouvir de você em relação a um tema específico dessa questão do impacto do lixo, quando ele não é descartado na lixeira subterrânea, né? Veja, ele corre muito para os bueiros, né? Em lugares onde chove, por exemplo, aqui em Aracaju, hoje eu fiz um vídeo de uma lixeira abarrotada bem na frente de uma boca de lobo. E a coleta passou ontem e passará amanhã. Fica 2 noites exposta, hoje choveu. E além da questão de infiltrar no solo, que você já mencionou, é a questão do entupimento da rede de saneamento, né? Isso causa até, segundo eu tive lendo, mas eu não sou especialista, agrava o risco de enchentes em cidades, né? Como é que você vê isso? Você acha que essa questão da lixeira subterrânea seria uma solução também para isso? Olha, tem um assunto que eu gosto muito e que eu até costumeiramente me dedico a estudar ele, que se chama serviços ecossistêmicos. A natureza, ela nos presta serviços que a gente pensa que ele simplesmente acontece, a gente está acostumado com esse serviço, mas a gente não costuma relacionar o custo para que esses serviços aconteçam. Um exemplo disso é a polinização. Você coloca lá a plantinha, você quer colher morangos. Você planta o seu morangueiro, ele dá flor, e depois de um tempo tem um morango ali.
Isso acontece normalmente, mas ele não acontece de graça. Para isso acontecer, precisou ter um mosquito ali. Um mosquito, um inseto, um outro polinizador, para aquilo acontecer. Para aquele polinizador estar ali, existe um custo envolvido. Talvez o município precisou preservar uma área de mata para que ali se criem, né, os polinizadores, para que o ecossistema seja mantido. E por que eu estou dizendo isso? Porque quanto custa para o Estado uma enchente? Pense nisso. Quanto custa para o Estado você, por exemplo, um atropelamento de fauna, que é um outro problema ambiental? Imagina quanto o Estado não tem que ressarcir as pessoas por uma colisão, por problemas de colisão com animais silvestres. Imagina, você está a 130 quilômetros por hora numa estrada e se choca contra uma capivara de 60 quilos. O Estado vai ter que ressarcir isso se você não morrer. Então, essas lixeiras, elas, né, pode haver um custo alto em relação às convencionais para a implementação, mas quanto isso representa de economia para o Estado de não acontecer uma enchente, de não entupir um bueiro e causar, por exemplo, problemas com os comércios, o comércio ficar fechado, né, tem tudo isso envolvido. Então, como esses aspectos costumam passar um pouco desapercebidos por nós, assim, então eu acho que é bom colocar nessa régua. Para mim, entra nesse mesmo contexto, assim. Beleza. É como você falou, realmente, né? Você tem um problema e ele vai acarretando outros e outros e outros e outros problemas. E, no final de tudo, quem é prejudicado é a gente. Sim. Um outro exemplo é praça. A praça, ela permite com que a água que geralmente fica no asfalto que é impermeável, a praça permite com que a água desça, né? Que ela seja... A praça é um grande lugar permeável, onde a água desce e ela não fica acumulada. Então, ter praça pa- parece que é um lugar sem nada, né? Mas não é. Aquilo está prestando um serviço para a cidade. A praça, tanto a praça que permite o local em si, que permite com que a água não se acumule, quanto a árvore que tá ali e absorve a água, né? A árvore que absorve a água, que manda o oxigênio e que diminui o fenômeno de ilha de calor. Então, para mim, tá tudo relacionado. Mas eu acho que isso é muito questão de eu ser biólogo, né? Eu acho que é característico do biólogo de olhar as coisas assim de uma forma meio holística. Você viu que no nosso PL a gente alterou uma lei, a lei que fala sobre os resíduos sólidos é a Lei 12.305, né? Você viu que a gente alterou, fez a modificação para incluir as lixeiras subterrâneas, né, que antes não tinha, né? E o que você achou dessa modificação, né? Você achou ela boa, achou ela viável? Como foi? Qual a sua opinião? Eu acho que é uma boa modificação, mas no final das contas, os municípios, né, eles vão fazer as contas e ver a viabilidade por eles mesmos de acordo com as suas realidades, né? Então, é bom, claro que é bom, mas eles vão fazer as contas deles. Eu penso assim, Lucas, quando a legislação foi criada, foi no ano de 2010. Talvez na Europa você citou aí o caso de Amsterdã, já tivesse lixeiras bem disseminadas por lá. Aqui no Brasil, acho que em 2010 era muito pouco, né?
Hoje tem algumas cidades começando. Eu não sei se tem alguma cidade que majoritariamente já emprega esse sistema de lixeira subterrânea, mas tem várias que estão começando a implantar em locais estratégicos, né? E o que nessa legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos não se falava praticamente. Em 2010 não está lá, no texto da lei não tem mencionado lixeira subterrânea. Entretanto, eles mencionam a possibilidade do poder público induzir algumas coisas que eles consideram relevantes para a política ambiental, né? Por exemplo, a coleta seletiva, né? A lei prevê a possibilidade, não está detalhando de que maneira isso vai acontecer, mas ter linhas de financiamento para programas de coleta seletiva, né? Programas de logística reversa, e a gente entendeu que era importante deixar expresso na lei, porque aqui no Brasil essa coisa do direito positivo vale o que está escrito, né? Senão diz, mas se o poder legislativo quisesse, ele teria colocado expressamente. Então a gente quer colocar expressamente a possibilidade do financiamento e do incentivo, contemplar também os sistemas de lixeiras subterrâneas. Essa foi a ideia. E no Brasil tudo isso ainda é muito precário, né? A coleta seletiva ainda é muito precária, né? O desenvolvimento ambiental ainda é muito precário. Tudo é muito precário aqui no Brasil, então a gente pesquisou, viu que não tinha nenhuma lei a nível federal relacionada às lixeiras subterrâneas, né? E aí a gente decidiu, por que a gente não vai criar uma? Por que a gente não pode tentar fazer, né? Então a gente saiu pesquisando, né? Viu que já existiam elas aqui no Brasil, né? E desenvolveu aí o nosso projeto. Ficou muito bom. Eu apoio. Show. Bom, então, foi isso, né? Muito obrigado, Lucas, pela sua participação. A gente já acabou tomando muito do seu tempo, já foram quase 30 minutos, se eu não me engano, né? Tá Muito tranquilo, obrigado pela eu falo muito participação. mesmo. Não, tranquilo. Se você quiser fazer alguma consideração a mais, Lucas, Isso. colocar mais alguma coisa que a gente não abordou. Mas, assim, eu, da minha parte, eu estou muito satisfeito, tá? Eu agradeço a sua colaboração e dar um abraço aí à equipe toda dos Guaxinins que vai assistir essa entrevista e todos os estudantes da academia do MBL. Eu estou no primeiro ano, sou aqui de Aracaju. Sensacional a academia, tá? Tenho aprendido muita coisa e acho que essa é a forma de fazer a boa política que o Brasil precisa. Lucas, só um comentário. Você tinha falado de multa, né? Quase que a gente coloca um sistema de multa também. O Davi, ele tinha me dado a ideia, ele falou para colocar, só que aí eu decidi não botar para frente, mas foi uma das ideias que tinha surgido na hora de criar o PL. O Davi, que eu falo, ele é o coordenador daqui de Sergipe, né? Ele tinha dado essa ideia, mas aí acabou que que eu não desenvolvi, né? E não foi para frente, mas apareceu na mente essa ideia. Eu acho que a multa é a primeira coisa que a gente pensa, né? É mais fácil fazer Uhum. a multa. Tá, coloca uma multa aí. É verdade. A multa é a primeira coisa que a gente pensa que talvez dê algum resultado, mas no médio prazo, no longo prazo, para a coisa funcionar mesmo, eu não vejo outra saída além da educação ambiental. Porque se você está falando de pessoas que têm realmente um mínimo, passou por um processo forte de educação ambiental, a pessoa ela sabe fazer o certo até com a lixeira comum. Mas pensando numa cidade assim, quanto mais a gente puder deixar isso mastigado, de certa forma, que é o que faz a lixeira subterrânea, melhor. Então, as minhas considerações finais são de que eu fico bem feliz de ver um PL de cunho ambiental sendo produzido aí pela galera da academia. Eu fiz academia ano passado, eu estou no segundo ano agora, então eu estou mais voltado para a coordenação mesmo, mas eu também eu gostei demais da academia, eu fui bolsista, e agradeço demais a oportunidade que eu tive. Eu não conheço uma iniciativa mais completa e complexa dentro no Brasil, assim, de forma geral e disparado. Aqui a galera aprende, coloca a mão na prática e cria um verdadeiro networking, né, entre
entre o grupo de forma geral, assim, incrível. Então, minhas considerações finais são essas. Eu fico muito feliz de ver esse projeto de vocês e fico mais feliz ainda se vocês terem me chamado, sei lá. Vocês me acharam pelo Twitter? Foi a Cláudia. A Cláudia, eu acho que ela te conhecia, te acompanhava, falou de você pra gente, né? Aí eu olhei pro seu Instagram, né, quando ela começou a falar, né? Aí eu vi lá que você estava lá, o ambientalista liberal, aí tinha biólogo, coordenador do MBL, né? Eu olhei lá. É que eu sou mais ativo pelo Twitter, mas, pô, só de eu ter sido encontrado para falar de um projeto bacana como esse, assim, eu fico muito feliz. Então, meu, os guaxinins da coragem estão voando aí, vão voar com esse projeto, muito bom. Boa, boa, boa. E aqui você só tá falando com alunos nota A, viu? Eu e o Gerri, a gente só tirou nota A até agora. Só os brabos. É, tá bom, Pois tá Lucas. bom, Então, meu irmão. cara, muito, muito obrigado aí, viu, pela sua participação. Eu espero que a gente ainda converse mais, a gente ainda aborde mais o tema aí pela frente, né? Pô, com E, pô, certeza. fico muito feliz de você ter aceitado nossa ideia de gravar aqui com a gente, né? Fico muito feliz. E, ó, se vocês conhecerem coordenadores aí você é do Sergipe e o É. Gerri é De Sergipe Sergipe também. também. Eu e é do Luan. Sergipe. Uhum. Então, se vocês conhecerem coordenadores aí, pode falar para a galera entrar em contato comigo se tiver, assim, qualquer questão ambiental que às vezes precisa, sei lá, trocar uma ideia, ver alguma coisa assim, pode mandar a galera falar comigo que eu tô aos poucos tentando criar uma rede, assim, com os coordenadores do Brasil inteiro, se for possível, pra gente trocar umas figurinhas aí, não ficar fechado só numa única forma Uhum. de olhar as coisas. É. Demorou? Pronto, valeu, valeu. Muito Beleza, obrigado meu aí. irmão. Obrigadão, viu? Valeu. Valeu, um Valeu. abraço. Tchau, 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 tchau. Um abraço. Valeu.